Eu cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Louvado seja Deus. Hoje, a palavra que Deus põe em meu coração é que o Senhor Deus, Ele te faz 3 perguntas e Ele quer que você reflita nessas 3 perguntas, porque nós, refletindo nessas 3 perguntas, Ele vai nos dar respostas de muitas incógnitas que estão em nossas vidas. E o texto que eu vou ler, a princípio, é o Salmo 91, que mostra muitas maravilhas do que o Senhor promete na vida daqueles que temem a Ele, e também usarei outros textos. 3 perguntas o Senhor te faz, e você reflita, porque você vai encontrar a sua resposta através do que o Senhor falar pela minha boca. A primeira pergunta é: assim te pergunta o Deus vivo, quem eu sou para você? Aí você pode dizer, mas Deus sabe o que Ele é para mim, mas acontece que não há ninguém que nos conhece melhor e até mesmo as obscuridades do nosso coração como o próprio Deus. E Ele sabe sim, mas essas perguntas não é para respondermos a Ele em palavras, e sim para corrigirmos no que está faltando e para nós refletirmos no que estamos fazendo e para que nós analisemos o que estamos precisando. A começar no Salmo 91, esse salmista que escreveu esse salmo, ele diz o que o Senhor é para ele. E vamos ler aqui. Ele começa dizendo, versículo 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele está dizendo. Eu direi do Senhor, ou seja, o que Ele é para mim. Aí ele diz, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. No versículo 9 ele diz, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a minha e a tua habitação, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, o que está dizendo esse salmista? Ele está dizendo que o Senhor é o seu único Deus, de D maiúsculo. Que Ele é o seu refúgio, ou seja, que Ele é aquele que o ampara, que o ajuda, que o fortalece quando ele não sabe o que fazer. Que Ele é aquele o qual pode confiar, pode buscar por ajuda, que Ele é aquele que o fortalece e que Ele é aquele que nele confia. E aí eu pergunto, o Senhor Deus, Ele pergunta, o que eu sou para você? Apenas um refúgio nos momentos difíceis? Apenas alguém, um ser poderoso que você sabe que pode pedir, mas que não anda na minha presença? Quem sou eu para você? Diz o Senhor, reflita. Ah, mas o Senhor está no meu coração, mas as suas obras, ou seja, o seu procedimento na vida, na fala, nos negócios,
nas práticas da sua vida, para com a sua família, você tem demonstrado Deus sendo glorificado? Então é isso que o Senhor quer que venhamos a refletir. É certo que o Senhor considera quem tem temor a Ele. É certo que o Senhor considera aquele o qual assim clama por Ele. É certo que o Senhor considera aquele que vai até Ele, que atende o seu convite quando Ele diz, vinde a mim, que de maneira nenhuma Ele lançará fora. Mas também é certo dizer que o Senhor quer mais de nós. O Senhor não quer que o solicitemos apenas quando precisamos. O Senhor não quer que façamos dele apenas como um ser poderoso que eu posso recorrer nos momentos difíceis. O Senhor não quer que eu apenas o reverencie da boca para fora e que minha vida e que meu ser e que meu procedimento negue a Ele. Porque se eu digo que sirvo a Ele, mas nego a Ele com minhas atitudes, dou lugar ao pecado, dou lugar ao mal, negligencio a família, faço coisas que Ele diz que não é para fazer, Ele também considera na balança. E aí eu pergunto, eu posso dizer que o Senhor Deus é o meu tudo fazendo essas coisas? Mas eu não posso dizer porque estou em falta na balança. A segunda pergunta que o Senhor faz para nós, faz para você. O que eu te prometi, o que eu prometi para aqueles que temem a mim e andam na minha presença? Te pergunta assim o Todo-Poderoso. E vamos ver aqui o que o salmista, ele recebeu da parte de Deus porque ele testemunhou. Ele relatou aqui e relatou não só que recebeu, mas para as demais gerações as quais a palavra de Deus alcançasse. Ele diz aqui, versículo 3, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Sabe o que é laço do passarinheiro? Laço de engano, laço de te levar em enrascada. Laço, vamos dizer, que pode levar a doença. Laço como um passarinho que entra num alçapão e não sai mais. Pois muito bem, uma situação a qual você pode entrar e demorar anos para sair. E o salmista diz aqui, Ele te livrará desse tipo de laço. E da peste perniciosa, Ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo de suas asas estarás seguro, isso é proteção. Aqui diz, a sua verdade é escudo e broquel, ou seja, a sua verdade, ela é como um escudo forte, a qual nós podemos nos alicerçar, a qual nós podemos nos defender, as quais nós podemos tomar posse, as quais nós podemos viver, as quais nós podemos acreditar e as quais nós podemos basear a nossa conduta. Se eu errei, é uma verdade, mas a palavra do Senhor diz que o justo, ainda que caia, não ficará prostrado. Se eu estou fora da presença de Deus, do caminho dele, mas a palavra dele diz que todo aquele que vai até ele, de maneira nenhuma ele lançará fora. Se eu estou desagradando a Deus com os meus atos, Ele me dá dias e chances e horas e saúde e entendimento para que eu possa compreender e me desvencilhar daquilo que é pecado contra Ele.
O salmista diz mais: o que o Senhor prometeu a ele, cumpriu e que deixou registrado aqui para as próximas gerações. Não temerás espanto noturno, nem seta que vai de dia. O que é espanto noturno? A pessoa acorda com um mal súbito, um ataque cardíaco, tem uns que morrem lá mesmo. Quantos vemos nos noticiários que são encontrados sem vida? Por quê? Como diz, espanto noturno, ataque noturno, seta que voa também de dia. Qual é a seta que voa de dia? Vamos imaginar aqui uma bala perdida. Vamos imaginar aqui a mordida de um mosquito, como teve o Aedes aegypti. E ele não foi exterminado não, ainda existe. Só que Deus teve misericórdia e aplacou mais a atuação do Aedes aegypti. Então aqui, nem peste que ande na escuridão. Qual é a peste que anda na escuridão? Ou seja, a mesma coisa do espanto noturno, que espanto noturno também é um medo. É uma fobia quando chega a noite. Além disso, também é uma fobia até de dormir, porque tem gente que morre de medo de dormir à noite, dorme com as luzes acesas, porque tem medo de morrer para estar certo de que vai acordar. Então aqui, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Que promessa poderosa. Uma vez ouvi um relato de uma amiga que mora em outro país e o furacão veio, passou onde ela mora, passou até na rua dela e destroçou as casas da rua. Mas quando chegou perto da casa dela, parou. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque o Senhor promete, quem está na presença dele, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita. Isso também inclui demônios, setas contrárias, obras de bruxaria, palavras de maldição. O Senhor diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Atingida. O Senhor não permite. Ainda mais diz assim: somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Ou seja, o Senhor permite, às vezes, quem se levantou contra nós, Ele permite nós vermos certas situações, mas nunca para se gloriar. Nunca para se gloriar, porque o Senhor pode desviar a ira daquele e ir para aquele que está se vangloriando. Mas para ver que o Senhor é poderoso e que Ele tem poder de promover e tem poder também de chamar atenção e de reprovar. É isso que precisamos ter consciência. Glória a Deus. Versículo 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Esse versículo e o de 2 Crônicas 7,14, que eu vou ler adiante, esses versículos, olhe, com certeza, foram tão ditos que até os ímpios decoraram por aí, devido aos tempos difíceis de pandemia e tudo mais. Mas aí Deus te diz, esses versículos se cumprem na vida daqueles que estão em minha presença, que buscam pelo meu nome, que temem a mim, que procuram se consertar. Embora que o Senhor diz: terei misericórdia de quem eu quiser, e que tem servos e servas de Deus que podem ser acometidos de enfermidade, sim. Mas aí é uma outra questão, é porque o Senhor prefere partir para que a alma vá para Ele do que seja perdido para Satanás. Então o Senhor sabe o futuro. Mas em vida, aqueles que o Senhor tem propósito, Ele promete: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Aí ele diz aqui, é o que mais ele promete, que está aqui só no Salmo 91. Fora na Bíblia inteira quem lê. Porque o Senhor dará ordem aos seus anjos
ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Sabe o que é o Senhor dar ordem aos seus anjos ao nosso respeito? Você sabe, tem ideia mais ou menos do poder de um anjo? Pois eu vou dar a vocês uma ideia. Senaqueribe, o rei da Síria, ele afrontou o Senhor Deus vivo e o povo de Israel. E o rei apresentou a carta diante de Deus que Senaqueribe ali escreveu com punho. E dizendo assim, nem teu Deus pode contra mim. Pois muito bem, o Senhor nem precisou, como diz lá, mandou um anjo. E o anjo passou a espada e matou 185 mil de uma vez só. Um anjo, hein? 185 mil passou a espada, matou numa vez só. Um anjo. Imagine que tem a hierarquia de anjos. Tem anjos, tem o arcanjo, tem querubins, tem serafins. É assim, tem principados, tem potestades, da parte do bem, sim. Imagina um anjo ter poder de matar 185 mil. Imagina que o Senhor fala anjos aqui no plural. O Senhor dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, ou seja, para ser como os nossos, vamos dizer, pela vontade de Deus, guarda-costas, guardiões do céu que o Senhor dispensa para o seu povo. Aí o Senhor dá livramento, dá. Aí o Senhor nos livra de enrascada, sim. Sem se falar que o Espírito Santo ministra o entendimento daqueles que vão buscando a Deus. No mínimo conscientizando e dizendo, isso é certo. Pode ir. Não, isso aí não é certo. Não vai por aí. Isso aí tá errado. Tem alguma coisa errada. Tem uma coisa oculta. Não chega aí. Ou seja, por mais que não mereçamos o amor de Deus e não sejamos nada no sentido de vangloriar-se e dizer que somos alguma coisa por causa de conquistas, e independente que somos pó e cinza, mas o Senhor nos fez e Ele nos dá o grande amor por nós. Ele dispense de forma incondicional, sem se falar que os anjos estão à disposição para nos guardar na vontade de Deus, na ordenança dele. Aleluia, sem se falar, louvado seja Deus, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, sem se falar que a palavra de Deus está à nossa disposição, sem se falar que o Senhor, Ele é poderoso para agir ao nosso favor. Louvado seja Deus. Glória a Deus. O Senhor mais uma vez pergunta, você já observou na minha palavra o que prometi aos que temem a mim? Você já observou o que eu prometi? Já observou? Mas tem gente que não sabe. Tem gente que acha que o Criador está distante e que é assim inalcançável, e outros preferem nem crer, porque preferem nem assim buscar o Criador porque acham que ele está distante demais. Mas eu quero dizer que, segundo o nosso raciocínio humano, não é a geografia incalculável da coisa, não é, vamos dizer, porque ele está no céu distante que nós não podemos ver. Não é essas coisas que vai, vamos dizer, isentar o próprio Deus de estar perto de nós. A Bíblia diz que
Ele está perto daqueles que os temem e os livra. Ele disse em sua palavra, antes da sua ascensão aos céus, ele disse aos discípulos, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas como ele está conosco, nos acompanhando, nos vendo. Ele não tosqueneja, ele não dormita, ele não se cansa, ele não se fadiga. O eterno Senhor, o poderoso, sempre está atento a tudo que acontece. Ah, mas se ele está atento, porque coisas ruins acontecem na minha vida? Aí essa é a terceira pergunta que o Criador vai fazer para mim e para você. E que vamos entender por quê. Terceira pergunta que o Criador nos faz. Você sabe por que eu permito tribulações na sua vida? Te pergunta o Senhor. Ah, mas ele sabe de tudo que acontece na minha vida. Sim, ele sabe, mas você não sabe nem eu. Ciência de coisas que às vezes ele quer nos mostrar e ainda estamos embotados. A pergunta não é para eu responder a Deus, é para eu refletir. Para eu entender pela sua palavra, porque se é por ela eu não me perco. Então o Senhor mais uma vez pergunta, você sabe por que eu permito tribulações na sua vida? E neste aspecto, tem várias respostas sobre isso. A primeira delas, vamos aqui ler Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 39, que diz assim: de que se queixa, pois, o homem, o ser humano, o vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos e voltemos para Deus. Levantemos o coração juntamente com as mãos para o Senhor, Deus dos céus, dizendo: nós prevaricamos contra ti, fomos rebelde, e por isso nos veio isto e tu não perdoastes. Então uma coisa, sabe por que o Senhor permite tribulação na vida de alguém? Nada prospera, nada dá certo, a vida da pessoa, ela não tem paz, ela olha e não tem nada, trabalha e ali é igual um sactel furado o bolso, o dinheiro vai-se embora, é tanta coisa, meu Deus do céu, é problema, Senhor Jesus, e não consegue nem sequer dormir, não tem comida para comer, é uma tribulação, é uma vida infernal. Por quê? Às vezes, porque a pessoa, ela está, vamos dizer, cometendo pecados conscientes diante de Deus. E o pecador inconsciente, o que não sabe, o Senhor conscientizará. E o Senhor leva em consideração o tempo de ignorância. Mas alto lá. Depende. Olhe lá. Então, uma coisa é por causa dos meus próprios pecados. E como assim por causa dos meus próprios pecados? Das minhas próprias escolhas, do meu egoísmo, do eu querer ser uma pessoa má, do que eu querer o mal pro próximo, de eu não obedecer a palavra do Senhor de bom grado, de procurar ser uma pessoa, como diz, que não faz o bem, mas prefere chamar a atenção como uma pessoa odiosa porque quer. Cada um, o que planta, colhe. Então, de que se queixa o ser humano, muitas vezes, dos seus próprios pecados. Deus é injusto. Nunca. É porque a pessoa às vezes faz o delito e esquece. Ou dá uma de esquecido, ou acha que é normal, ou acha que, como diz, nem se lembra. Pois é, mas está tudo registrado diante dos olhos do Criador. Então,
o Senhor diz mais aqui no versículo 64 do capítulo 3 de Lamentações. O Senhor dará recompensa conforme as obras das mãos de cada um. E dará ânsia de coração e maldição sobre alguns. E perseguirá outros que estão desfeitos e serão desfeitos debaixo dos céus. Pronto. Não, mas isso aí é um terrorismo. É não. Terrorismo é a pessoa virar um verdadeiro terrorista. Digamos, tirar a vida de outros. Terrorismo vai ser pós-eternidade, pós-vida aqui na terra. Aí a eternidade, se for sem Cristo, vai ser um verdadeiro terrorismo, um verdadeiro tormento. É bem assim. Outra coisa, segundo ponto, porque o Senhor permite tribulações na nossa vida. Aí vamos para Jeremias, capítulo 7, versículo 3, ele diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, seja em que contexto for, a que povo for, melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Ou seja, ele está dizendo, melhorai a sua vida, melhorai o seu procedimento, as suas ações, seus pensamentos, toda a sua maneira de ser, para que você possa ter dias de vida mais na terra, para que você possa, vamos dizer, desfrutar do bem do Senhor ainda na terra dos viventes. Ele diz mais, não vos fieis, ou seja, não vos amarreis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse? Porque o povo na época se vangloriava pelo templo do Senhor, mas eles estavam profanando o templo, eles estavam se prostituindo, eles estavam adorando a falsos deuses, eles estavam comercializando, eles estavam fazendo coisas terríveis dentro do templo. A abominação da desolação ali. Aí Jeremias está dizendo, não confieis em palavras falsas, achando que o templo do Senhor é tipo um amuleto para proteger a vocês. Mas se deveras melhorares os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre um homem e o seu companheiro, não oprimires o estrangeiro, o órfão, a viúva, nem derramares sangue inocente nesse lugar, nem andardes após falsos deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar nesse lugar. E na terra que dei a vossos pais de século em século, não vos confieis em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Vocês furtam, vocês matam, vocês cometem adultério, juram falsamente, queimam incenso a Baal, andam após outros deuses que não conhecestes, mas que creem. E então depois vocês vêm a mim no meu templo, na minha casa que se chama pelo meu nome, dizendo, somos livres e podemos fazer todas essas abominações, e por esta casa que se chama pelo meu nome, se tornou uma caverna de salteadores aos vossos olhos, eu mesmo protesto isso, diz o Senhor. Ah, mas eu estou indo à casa de Deus, isso é bom, mas não pense que só por você ir à casa de Deus, templo físico, templo construído por mãos humanas, o qual o Senhor se faz presente quando estão adorando a Ele, e olhe lá. Então, como diz, não acho que seja, como diz, uma proteção para você, se você estiver ao mesmo tempo prevaricando. Era isso que o povo de Israel achava. Eles furtavam, eles matavam, eles roubavam, eles juravam falsamente. Eles confiavam em palavras falsas de quem? Na época tinha Ananias, o profeta da era.
O profeta que era assim, profetizava segundo a vontade do rei, segundo a vontade do povo. E o povo pecava à vontade e ele dizia, esse é o templo do Senhor. Nós somos uma nação protegida. Nós temos aqui o templo do Senhor. E na verdade ele não falava em nome do Senhor, mas em nome de agradar ao rei e aos outros que estavam ali. Era o profeta para profetizar aquilo que o povo queria ouvir. Mas não aquilo que Deus queria falar para o povo. Porque não adianta eu querer ouvir uma coisa que eu quero ouvir, mas se eu ando em desconcerto na presença de Deus, eu tenho que me consertar primeiro para a promessa de Deus se cumprir na minha vida. Ou então, caso contrário, eu vou ficar igual o povo de Israel, rodeando a terra prometida, andando ao redor, que o Senhor os condenou assim 40 anos pela obstinação do coração deles. Que Deus tenha misericórdia de nós. O Senhor mais uma vez pergunta, sabe por que eu permito tribulações na sua vida? Louvado seja Deus. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, buscar o Senhor, ele diz então... ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a terra. Esse versículo foi muitas vezes mencionado nos tempos da pandemia. Mas aí o povo só pega a primeira frase, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Aí é grita, é euforia, oh maravilha, glória a Deus. Mas não vê o resto, não pratica. O Senhor diz, se humilhar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a terra. E estarão abertos os meus olhos, diz o Senhor, e atentos os meus ouvidos, a oração que se fizer neste lugar, ou seja, onde você estiver, e principalmente na casa dele, no templo feito pelas mãos humanas, sim. Louvado seja o nome do Senhor, porque até então, quando essas palavras foram proferidas pelo próprio Deus, para, aleluia, Salomão, como diz, foi quando ele foi inaugurar o templo feito pelas mãos humanas, conforme o projeto que o Senhor deu a Davi, e todo o material que era necessário, ao menos os mais caros, muito ouro, muita prata. Então o Senhor está dizendo o quê? O que temos que fazer? Se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos maus caminhos. Eu me humilhei, eu botei assim a bandeira em cima da cabeça, nas costas, chorei pelo meu país, eu choro, graças a Deus. Mas se ao mesmo tempo se humilha só naquele momento e não se converte, aí você está invalidando o seu clamor. Mas eu estou buscando a Deus, a face no pó. Meu Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós. Eu estou orando, eu estou me humilhando. Olha aqui, o calo na minha testa. Isso é tão raro hoje. Aqui, meus joelhos. Sim, amém. Mas se não se converte dos maus caminhos, o Senhor, ele está vendo que está fazendo a coisa incompleta. E aí, ele escuta, mas não atende. E olhe lá se ele quiser escutar, porque Isaías capítulo 1, ele diz assim, quando vocês levantam as mãos para mim, eu já vou esconder no rosto, eu já vou dando as costas. Porque vocês sabem o que é para fazer direito e vocês não fazem. Então, o Senhor é bem categórico aqui. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter. Se eu oro, me humilho e busco, mas não me converto,
a obra está incompleta. Aí depois não diga, Senhor, por que tanta tribulação na minha vida? Porque falta se converter, melhorar os caminhos, a mentalidade, as ações. Porque falta o quê? Falta simplesmente o quê? Fazer o que mais Deus quer, corrigir seus próprios atos. Glória a Deus. Sabe por que o Senhor permite tribulações na nossa vida? Salmo 101, versículos 5 ao 7. Salmo 101, do 5 ao 7. Diz assim: aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu destruirei, diz o Senhor. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Ou seja, o que é que o Senhor falou aqui com Davi? Está dizendo, se a pessoa diz que serve a mim, mas difama o próximo, eu vou destruí-lo. Ele continuar, eu vou ter encontro com ele. Eu vou ter encontro com aquele que difama o próximo, com aquele que tem um olhar altivo, soberbo. Eu vou entrar em encontro e vou destruir porque não suporta essas coisas, diz o Senhor. Ah, mas eu temo a Deus. Mas às vezes se olha, digamos, para uma criancinha, um que está na rua, que pede um pão, diz, vai ralar para comer, vai trabalhar. Oh, que arrogância. Pode fazer nada pelo próximo, não? E tudo que faz sai falando, e tudo que faz sai julgando. Diz, esse povo só vai para pedir. Será que você não tem discernimento quando uma pessoa realmente está precisando, não? Será que a Bíblia não fala para ajudar uns aos outros, não? É claro que fala. E o Senhor diz mais. Versículo 7, o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme diante dos meus olhos. Por que é que o reinado de Saul não se firmou para sempre? Porque Saul só fazia o que bem queria. O Senhor mudou o coração dele. Mas ele preferiu ser ruim. Ele preferiu fazer o que ele queria. Ele preferiu ser arrogante. Ele preferiu ignorar a direção do Senhor. O que o Senhor tinha feito. Ignorava o profeta Samuel, as ordens de Deus. Então o Senhor cortou o reinado dele. Simplesmente deu a Davi. E lá na frente, como diz, o filho Roboão de Salomão, o Senhor também cortou o reinado, só deu 2 tribos para ele e 10 o servo foi servir. E aí, se vocês lerem o livro de 1ª e 2ª Reis, é uma verdadeira corrupção, é uma verdadeira bagunça. E o Senhor tirava o reino e dá a quem quer. Não é assim. Então, às vezes, a pessoa está numa vida atribulada, eu faço campanha, eu oro a Deus, que é isso na minha vida. Porque a língua só fala dos outros, só fala mal. Ah, mas eu estou buscando a Deus, eu estou na presença de Deus. Muito tempo, muitos anos, meu Deus do céu. Mas tem um olhar altivo, é arrogante, é soberbo. Xaribicando e aflai, aleluia. Ou então é porque usa de engano. O Senhor diz, o que usa de engano não se firmará diante da minha presença. Está ali só para receber as bênçãos de Deus. Está ali só para ganhar um benefício com isso. Está ali somente para ser promovido a um cargo. Está ali somente porque tem destaque. Está ali somente porque tem algo interessante. Mas se não é pelo Senhor que está ali, aí vai ter um momento que você não vai estar ali. Porque o que lhe é interessante, o que você mais valoriza acima de Deus, vai ser tirado de você. Porque eu permito tribulações na sua vida, diz o Senhor. Vamos para mais uma resposta, porque tem várias, mas eu só vou trazer 7. E vamos para a 5ª. Gálatas
capítulo 6, versículos 7 ao 10. Gálatas 6, do 7 ao 10. Glória a Deus. Diz assim: o Senhor fala, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Ah, eu estou maltratando esta pessoa porque eu sou dono de uma empresa. Ah, eu faço como quero. Muito bem, lá na frente você vai ver um mais poderoso que vai fazer com você. Porque aquilo que planta, colhe. Se eu planto limão, eu vou colher limão. Se eu planto banana, eu vou colher banana. Se eu planto o que é bom, eu vou colher o que é bom. Ah, mas ninguém dá nada de bom a ninguém hoje. E você está subestimando o agir do Todo-Poderoso? Se ele quiser abençoar você, ele abençoa. Mas ele diz, seja fiel a mim. Porque ele diz, com puro ele mostra puro, com fiel ele mostra fiel, mas com perverso ele é indomável, ou ele é sem acordo, ou se converte ou morre. E vai mais sem salvação. Então aqui diz, porque o que semeia na carne colherá corrupção, mas só colhe o que é ruim, só colhe derrota, só colhe perseguição, só colhe problemas, só colhe dificuldade. Pois é bem assim, é porque depende da plantação. E aqui, mas o que semeia no Espírito Santo de Deus ceifará a vida eterna. Ou seja, o que planta está cheio das coisas de Deus, faz o bem mesmo que não receba, ama mesmo que não seja amado. Como diz, faz o bem mesmo que ninguém faça por você. Vai à casa de Deus não por aquilo que quer, mas por aquilo que Deus é. Vai assim, como diz, abre o coração para o Senhor e sabe que todo ser humano é falho, que pessoas podem ter te machucado, mas que a sua adoração ao Senhor, ela deve ser intocável. A sua fé diante do Senhor, ela deve ser crescente. A sua comunhão com Deus, ela deve crescer, porque quem galardoa é o Todo-Poderoso. A Bíblia diz, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, mas todo aquele que se aproxima dele, a princípio creia que ele existe, e creia também que ele é o galardoador daqueles que o buscam, ou seja, é ele que dá o presente, é ele que nos justifica, é ele que levanta, é ele que exalta, é ele que faz, é ele, aleluia, que mostra o que ele tem para você, para mim, para todos. É ele que levanta, louvado seja Deus. Ah, mas eu vou fazer isso aqui para todo mundo ver que eu sou uma pessoa assim. Eita, aí o povo vai, admira e diz, que pessoa boa, que pessoa espetacular. Aí às vezes perde o galardão que o Espírito Santo ia dar do próprio Deus, que era bem maior. Aqui fala mais, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não tivermos desfalecido. Ou seja, a pessoa às vezes faz o bem a outra a vida inteira. E só recebe rejeição, só recebe o mal, só recebe palavras duras, só recebe uma coisa, só recebe outra. Mas aqui fala, não cansemos de fazer o bem, ou seja, para ser mais certo, não é só a prática do bem, mas fazer dela um estilo de vida. Ou seja, uma coisa que esteja arraigada em você pelo Espírito Santo e que ninguém mude isso. Pronto. Ainda que você receba o mal, ainda que você não seja compreendido ou reconhecido o seu trabalho ou o seu esforço, mas aí não muda a sua natureza, não muda. Porque se você muda e diz assim, a partir de hoje, eu não vou mais ser assim, aí você está se adequando ao sistema desse século. E a Bíblia diz, Romanos capítulo 12, não vos conformeis com o sistema desse século, mas renovai a nossa mente, para que entendeis e compreendeis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a vontade de Deus é, aquilo que é bom, Ele quer que venhamos a fazer.
parte do nosso estilo de vida, compor o nosso estilo de vida. Perdoar não é fácil, mas se compor o nosso estilo de vida, alcançaremos uma glória que o Senhor deixou para o ser humano, que é perdoar as ofensas. Ele diz, aquele que perdoa as ofensas, como diz, alcança um galardão e tanto. É assim. Fazer do bem o estilo de vida. Ah, mas ninguém merece. E se você observar, você também não merecia o sacrifício do Senhor Jesus pela sua vida. Merecia? Ninguém merece nada. Mas é para honrarmos ao Pai, ao Senhor. É a vontade de Deus. É isso que precisamos imbuir na nossa mente. Essa é a verdade. Esse é o sentido que traz para a vida. É tudo o que fizermos, se fizermos o mal, vamos colher. E se fizermos o bem, ainda que na terra ninguém dê, ninguém valorize, ninguém assim observe, mas se for de todo o coração, em nome do Senhor Jesus, pois é para Ele, pois é Ele que vai te galardoar. É Ele que vai te presentear, com toda certeza. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 10 de Gálatas 6. Portanto, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Faça o bem a todos. Ah, mas não merece? Esqueça isso, porque se o Senhor Jesus olhasse para você e dissesse, você merecia meu sacrifício, você ia ficar mais murcho e eu mais murcha do que tudo, porque não merecíamos mesmo. Então não olha por esse lado, mas faz o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Quem são os domésticos da fé? Aqueles que vivem o evangelho e que você vê que, como diz, se identifica e diz, é de casa, é meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus. Faça o bem, porque você estará fazendo ao próprio Deus. A Bíblia diz, o Senhor Jesus disse, aquele que fizer a um dos meus pequeninos, a mim me fez. Louvado seja Deus. Ainda que deu um copo com água, ainda que foi na prisão visitar, ainda que deu uma roupa, uma veste, uma ajuda, ainda que deu uma oração, ainda que deu uma palavra de consolo, ainda que faça por onde erguer aquele que está caído, o Senhor Jesus está dizendo, a mim me fez, e grande será o galardão. É o que a Bíblia diz. Vamos para a resposta sexta do Senhor, da terceira pergunta dele, quando ele diz, você sabe por que eu permito tribulações na sua vida? Vamos ver a próxima resposta. Aqui, 2 Coríntios, capítulo 1. Vamos ver aqui. Glória ao nome do Senhor. Capítulo 1, versículo 3 e 4, que diz assim. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a consolação pela qual nós mesmos somos consolados pelo Senhor nosso Deus. Então por que tantas tribulações se eu estou na presença do Senhor Jesus? E neste caso aqui, porque é uma escola. Se está na presença de Deus, é porque o Senhor está fazendo por onde você ter estrutura. Estrutura emocional, maturidade emocional e espiritual para ajudar outros que virão até você, para assim serem consolados. Vou contar um pequeno testemunho. Certo dia eu estava na minha casa, cansada, e estava passando, não estava bem, como diz, estava até triste. E eu não sou de atender ligações de quem eu não conheço. Não atendo. Mas o telefone meu tocava tanto. Mas ele tocava tanto. Isso foi só um exemplo, mas já aconteceu várias vezes. Tocava tanto. E eu comecei a dizer, Senhor, o que é isso?
E o Senhor falou comigo claramente, atenda. Eu digo, sim, Senhor, está mandando eu atender? Já estou atendendo. O Senhor mandou? Já estou atendendo. Quando eu atendi, eu digo, alô? Aí uma irmã em Cristo Jesus chorando e dizendo assim, eu estava apelando a Deus para a senhora atender o telefone porque eu queria falar com alguém e esse alguém era a senhora. E eu quero dizer à senhora que já tinha comprado a corda, já tinha comprado isso, já tinha comprado aquilo, porque não aguento mais a vida, porque eu estou para me suicidar hoje. Mas eu disse a Deus que se Deus tivesse algo na minha vida, que alguém de Deus me atendesse, só vinha na minha mente a senhora e eu tinha um telefone da senhora e a senhora, porque não me atendeu antes? Mas é isso que eu tenho para lhe dizer. E ali, eu triste, mas eu digo, a pessoa que quer se suicidar é uma coisa muito pior. E ali eu disse, mas se você quiser falar qual é a sua situação, eu posso lhe ajudar, porque eu também aconselho, conforme a direção do Espírito Santo. E ela falou. A angústia, o problema, a dificuldade, qual era. E eu respondi a ela, eu digo, minha filha, sua vida é tão preciosa. Você vai, como na linguagem nordestina figurada, vai pagar o pato pelo erro dos outros, que é adulto, minha filha. Porque você não está aguentando a situação que é das pessoas e não sua. Em nome do Senhor Jesus, pare. E ali conversei com ela. E ali fui dando ideias para ela ocupar a mente. Eu disse, sabe de uma coisa? Eu não vejo tua vida acabada, eu disse a ela. Eu vejo você como uma pessoa tendo um comércio próprio. Tendo assim uma independência financeira, trabalhando por conta própria. Como autônoma, mas sendo vendedora. Aí ela disse, mas eu tenho até um pouco de dinheiro. Eu digo, pois é, pega esse valor aí e compra peças íntimas femininas, pano de prato e vai vender, que Deus vai te abençoar. Aí ela disse a mim, pastora do céu, pois não é que a tarde inteira passou o carro aqui na minha porta, falando que a loja estava fechando e que está todo tipo de peças boas a R$5 e que eu posso vender a 10 até a 20 porque são peças boas, eu já fui ver. Mas eu não tive vontade de comprar. Eu digo, pois vá. E saia desse atoleiro emocional, porque você precisa de uma ocupação e precisa de Deus em primeiro lugar. E eu sei que depois de uma conversa, já estava ela, tinha mandado alguém devolver a corda na venda, trocado por alguma outra coisa, pão, não sei. Já estava tranquila. Já estava calma. E quem é que faz isso? É o Espírito Santo. E quando eu terminei de aconselhar ela, que foi uma conversa de mais de 40 minutos, que eu fui abrir a Bíblia, o Senhor me deu este versículo. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4, que eu vou repetir. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados pelo próprio Deus. Pois muito bem, o Espírito Santo, naquele momento, visitou nós duas, visitou ela e visitou eu. Louvado seja o nome do Senhor. E eu digo, meu Deus, que situação ela estava passando, mas a tristeza e o inimigo querendo ceifar a vida
Se ela não tinha erro, não, o problema não era ela, não era um assunto dela, era questão de pessoas que ela considera e ela não aguentava mais o estilo daquelas pessoas e queria tirar a vida por isso. Eu digo, Jesus, hoje até onde eu sei, graças a Deus, está ela de pé, para a honra e glória do Senhor, porque o Senhor, Ele é bom. O último ponto aqui que eu quero mostrar é de 7, porque são vários. Por que o Senhor permite tribulações na nossa vida? Aí, como diz, porque a vida, em outras palavras, não é um mar de rosas. Evangelho de João 16:33, o que é que está escrito? No mundo tereis aflições, disse o Senhor Jesus, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ah, mas eu confesso à senhora que eu não estou com ânimo não. E eu digo a vocês que, como diz, que todo mundo passa por isso. Às vezes tem períodos na nossa vida em que não estamos nada bem. Que estamos às vezes aflitos, cansados, lutamos demais. Ah, mas o Senhor já venceu tudo na cruz. É assim, Ele venceu o que era invencível de nós vencermos, que era, como diz, sermos condenados por causa dos nossos delitos e pecados sem ter oportunidade de remissão. Isso Ele venceu, que isso aí, para nós, não tinha quem vencesse. Mas as tribulações na vida existem, os problemas existem, as doenças existem, sinistros na vida existem, cada um tem seus problemas, tem. Aí às vezes vocês veem pessoas rindo assim nas redes sociais, porque ninguém quer aparecer chorando, é claro que não. Mas assim, feliz da vida, assim, muito feliz. E se vai ver a vida da pessoa, não é aquilo. É apenas o desejo que ela tem, posta fotos assim, ou ele tem, posta fotos assim. Já eu não sou assim. Eu não vivo postando fotos, sorrindo de felicidade. Mas também quero dizer que eu tenho vitórias para contar até aqui, porque o Senhor tem me sustentado. Não sou contra a quem poste sorrindo, poste bons momentos. Que bom, boas lembranças. Mas eu também, para mim, eu não sou hipócrita de botar uma foto e dizer: estou feliz, estou assim. Eita! E se eu não estiver? Eu não sou assim. Eu sou uma pessoa transparente, sincera em tudo que falo. Propensa a erros, a pecados, mas não vivo prevaricando, não. Nem enganando ninguém, nem falando uma coisa que eu não procuro viver, não. Me esforço. Sou assim. Então o Criador, Ele tem muitas bênçãos para nós. Mas mais uma vez, para encerrar, as 3 perguntas, não esqueça. O Senhor pergunta: o que eu sou para você? O que eu prometi para você? Para os que temem a mim? Você já observou na minha palavra? E por que eu permito tribulações na sua vida? E mais um ponto que eu esqueci. O Salmo 91. Olha o que o Senhor prometeu para esse salmista, além de tudo que eu li. No Salmo 91, texto inicial. Versículo 14. Pois este tão encarecidamente me amou, diz o Senhor, também eu livrarei. Eu poloei no alto retiro, que significa um lugar seguro, proteção, porque conheceu o meu nome. E aqui diz: ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias. De dias aonde? Na terra. E lhe mostrarei a minha salvação. Olha o que o Senhor prometeu a esse salmista. Porque para esse salmista, o Senhor
era o seu tudo. Louvado seja Deus. Tudo como assim, a prioridade. O Senhor, para esse salmista, era a sua prioridade. E aí, para encerrar, os que temem ao Senhor Deus, os que dizem que são do Senhor, aí diz assim, mas eu não vejo isso na minha vida e eu temo a Deus e estou na casa de Deus e lá, e porque eu não vejo essas coisas na minha vida? Aí eu vou te dar o último exemplo, porque às vezes a gente não vê a bênção de Deus na nossa vida. Aqui, no livro de Malaquias, glória a Deus, capítulo 1. O Senhor disse certa feita, e que isso vale, vocês sabem, a palavra de Deus tem relevância para todos os povos. Malaquias, aqui está escrito, Malaquias, capítulo 1, o versículo 6. O Senhor dizia assim a Israel: o pai honrará, o filho honrará o pai, o filho honrará o pai. E aqueles que o Senhor dá a eles o poder de serem chamados o quê? Filhos de Deus. O filho honrará o pai, se é filho, honra o pai. E o servo ao seu senhor. Ou seja, de qualquer forma o Senhor manda orar e assim respeitar as autoridades. E as autoridades, fique sabendo, um pai é uma autoridade, uma mãe é autoridade. E aqui diz mais, e se eu sou pai, o Senhor pergunta, aí ele diz, onde está a minha honra? Onde está o respeito para comigo? Onde está o meu temor? Diz o Senhor. O Senhor dos exércitos. E vocês ainda perguntam, em que desprezeis o teu nome? O que é que fizemos, o que é que fizemos, Senhor? Satanás. E o Senhor já está dizendo, vocês não têm me honrado. Vocês honram de boca, mas não honram em princípios, ou na vida, ou nas ações. Aí vocês me chamam de pai? Cadê a honra de pai? O pai não é honrado diante dos filhos? Cadê a minha honra? O Senhor diz, vocês dizem que tem respeito, que é temor para comigo. Cadê? Tem me dado? Aí aqui diz o capítulo 2, versículo 2. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes em vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós ponde isso no coração. Ou seja, põe o que no coração? A obstinação de não querer saber do Senhor, a obstinação de querer servir a Ele como quer, do jeito que quer, da maneira que quer, fazendo de tudo de forma genérica e achando que, digamos, às vezes palavras como esta que está sendo dita assim, por exemplo, por meio da minha boca, é um fanatismo, é um exagero, é um legalismo. Pois, como diz, eu sempre falo aqui, ninguém é obrigado. Deus não obriga ninguém a servir a Ele. Agora a verdade tem que ser dita. Para que depois, se tiver o destinatário eterno para o inferno, como diz, já saber porque foi para lá. E se tiver o destinatário para ir para o céu, para ir para o paraíso, para a presença do Senhor, para ser promovida, também saber por que está lá. Porque ainda assim, todos vão comparecer diante do tribunal do Senhor Jesus.
E que o Senhor ajude a todos nós e nos ajude. Amém? Graças a Deus.